Ilha das Velas, contributo para um roteiro. O que é que nos pode falar sobre essa obra? Bem, é o que diz, é um roteiro sobre as velas que se inicia nesta zona aqui atrás de nós, que é possivelmente onde desembarcaram os primeiros povoadores de São Jorge, e que depois pretende fazer um trajeto sobre nas ruas, nos rolamentos das Ilhas Velas, descrevendo como é que eles foram surgindo, em que época é que surgiram, o que é que teve de comércio, de parte da assistência religiosa, da assistência social, a importância do porto, a importância do aeroporto também, porque, portanto, é a história um pouco das velas ao longo dos tempos, ao longo das suas ruas, dos seus edifícios, chamando a atenção, sobretudo para quem o leia, naturalmente, e queira ler, passando nas velas, nas ruas de hoje, se recorda também um pouco do passado, dessas mesmas ruas, o que é que existiu nelas, e assim fazer o traçado e o roteiro da Vila das Velas. O seu livro quer um contributo para os velenses conhecerem melhor a sua terra. É dessa opinião? A intenção era essa. A intenção era, ao passar, que é o que eu faço, porque também tive a oportunidade de escrever o livro, portanto sei, ao passar nas ruas eu sinto, e hoje eu sinto isso sobretudo porque o livro foi escrito ainda há pouco tempo, eu sinto não é só o que existe, mas aquilo que existiu. Eu vejo nas ruas, ao passar nelas, precisamente o peso delas, o peso histórico delas. E isso era o que eu queria transmitir aos velenses, precisamente era isso. Através da sua leitura, a passarem nas velas, a descobrir as velas, e aqui estou a olhar, por exemplo, para a Casa de Repouso, e estou a ver a Casa de Repouso, mas estou a ver, uma parte dela era anterior à Igreja da Misericórdia. Como a olhar para hoje em dia, para o CAU, ver o peso dele quando foi fábrica ou Câmara de Cura de Queijo, quando foi o Externato de Cunha da Silveira, e, portanto, é uma chamada de atenção a isso, que é o que pretendo com este livro. Os jorgenses têm ideias, mas não têm persistência. O que é que isso quer dizer? Não, eu digo e repito muitas vezes, é que nós temos um peso histórico muito grande aqui nas velas, e que não é só antigo, é novo, é atual. Reparam a coisa, o que me dizia ontem ainda, numa intervenção que fiz, fomos o primeiro sítio, aqui as velas, da região toda, tirando as capitais do distrito Horta, Ponta Delgada e Angra, que tivemos exames do liceu. Fomos a primeira escola profissional, com exceção das 3 Ilhas Maiores. Fomos o sítio onde foi implementado o curso complementar dos antigos liceus, fora das 3 cidades capitais de distrito. Portanto, ideias, investimento nas coisas, antecipação aos outros, temos. Mas depois não a trabalhamos, falta-nos a persistência. E a persistência dá muito trabalho, e é cansaço, e há muito desânimo, que é preciso acabar, porque o resto temos. E deveríamos ter também iniciativas para não importar inhames ou pão de milho de outros sítios quando não temos aqui. E é isso que falta. Inovamos, temos as ideias e depois deixamos-nos ultrapassar pelos outros. E quando se fala muitas vezes que está pasmado, que isto não tem desenvolvimento, não é por falta de ideias que os jorgenses têm, é precisamente por falta de persistência, de querer fazer as coisas, mas não querer sempre que tudo corra bem. É ter vontade de continuar mesmo quando corra mal, porque isso é que o êxito venha disso. E não é de ter ideias, porque a gente tem, os outros é que podem aproveitá-las, mas precisamente de manter e persistir nas coisas. E dou exemplos também ao contrário. A Semana Cultural foi há 30 anos, foi uma brincadeira de alunos que foi aproveitada por a Câmara e tudo. E o que verificamos
é que houve umas piores que as outras. Houve muitos que tiveram que enfrentar críticas que a Semana Cultural deste ano é uma vergonha, uma tristeza, não sei o quê, mas continuaram. E por isso é que ela tem 30 anos. E como isso, outras coisas. Que é importante que as pessoas se orgulhem para já e podem ser orgulhosos desta Vila das Velas. Porque como vila, com a importância histórica que teve, compara-se e é superior a qualquer uma delas. Agora, não podemos dormir à sombra da bananeira. E quando falo em persistência, é isso mesmo. Avançar, enfrentar as dificuldades, ultrapassar as dificuldades, porque assim é que as velas crescem como cresce São Jorge, e como, acrescentando as outras duas ilhas que a gente vê aqui bem próximas, crescerá o Triângulo, que também a primeira reunião municipal para fazer o Triângulo foi nesta vila. E a gente esquece disso, dizemos que os outros são melhores e não vemos que nós é que temos uma parte importante da história, situamos-nos num sítio que foi importante para a história dos Açores todos, mas que depois deixamos que os outros tomassem a dianteira. No seu entender, a Ilha de São Jorge, nesta altura, em relação às outras ilhas, tem regredido? Não, regredido não digo. O que eu digo é outra coisa. É porque o que regrediu esta ilha, noutras foram determinadas políticas, os transportes que estão piores do que já tiveram, como estão muito melhores do que tiveram anteriormente, evidentemente. Mas nos últimos anos, vê-se que pioraram alguma coisa sobre o que já houve. Para chegar a esta ilha, porque também aumentou o número de pessoas a visitá-la, não houve capacidade de responder em termos de transportes. E sabemos que há muita gente que não vem a esta ilha por falta de transportes. Mas o que aconteceu não foi o regredir, foi mais o pasmar, o parar, enquanto as outras avançaram. Não andamos para trás, não andamos, foi ao ritmo que deveríamos ter andado. Alguém queira adquirir o seu livro, onde é que se dirige? A uma papelaria ou não, só à Misericórdia, porque isto foi um livro comparticipado pelas comunidades, a comunidade europeia, portanto para o Roroma, este e o outro que foi há pouco tempo, que foi a gastronomia georgense, como outros dois que vão aparecer. E portanto é só na Misericórdia que se pode adquirir. Vamos ter mais alguma obra no futuro do Frederico Maciel? Eu gostaria de ter ainda alguma este ano, mas mais no outro campo de genealogia. Ainda era um sonho meu fazer um roteiro das festas de Espírito Santo em São Jorge. Se passarem os olhos pelo índice, ficam logo a fazer uma ideia sobre o que ele fala. Povoamento de São Jorge, os principais povoadores, a população, as velas, o porto, o aeroporto, a estrutura social, estou a saltear, a instalação dos poderes, a misericórdia, a casa da alfândega, as cadeias, o açougue, os rendimentos, etc., etc., a evolução agrícola, os mercados abastecedores, o comércio, os artesãos, a religiosidade, a solidariedade, etc., a cultura, as festividades, depois fala em cada uma das coisas, até acabar, fala dos arruamentos todos, pormenores sobre cada coisa dela, não só do que ele colheu noutros, mas coisas da investigação própria dele. Nesse aspecto eu tenho uma investigação muito aprofundada sobre uma quantidade de categorias e de aspectos. Para depois, inclusivamente, no fim, falar numa série de acontecimentos assinaláveis que as pessoas ouvem falar, mas não sabem o que foram. Sei lá, a desobediência pela fome, a restauração da pátria, o motim dos inhames, a notável Vila das Velas, o arrendamento do Pinto, o Ginó, etc. Portanto, termino dando-vos os parabéns e dando os parabéns ao Frederico por este contributo notável com este roteiro sobre a Vila das Velas. E que melhor maneira de comemorar tal aniversário do que publicar livros que fixem na história um pouco do nosso percurso sob mais diversos prismas. Daí estar em preparação com o mesmo apoio a história da construção naval dos irmãos Gambão e um outro sobre genealogias deverão ser apresentados ainda este ano. Atendendo à importância do momento, não haverá venda nem autógrafo do livro, informando que será disponibilizado na Secretaria da Misericórdia das Velas no horário normal de serviço. Bem, continuemos. Num destes colóquios, julgo que chame, em amena conversa após jantar, um participante,
a propósito de um trabalho meu sobre a distribuição da propriedade e porque eu não havia indicado a fonte, dizia que era função dos investigadores não formados darem as ferramentas para os historiadores trabalharem sobre elas. Diria hoje ao dito custo, se estivesse cá presente, que pessoalmente não me arrogo de investigador, mas apenas de escriba de apontamentos, que quando me apetece e tenho oportunidade, publico, para não os levar comigo para a cova, mas ao contrário, os partilhar com todos os meus concidadãos que tenham a pachorra e os aproveitar. Nunca escrevi qualquer livro a pensar se ia ou não ter venda, se seria ou não do agrado do leitor, se teria ou não êxito. Escrevi aquilo que quis por ser aquilo que gostava. É por isso que os meus leitores, se é que tenho algum, não me devem nada. É por isso que estou em dívida para os meus eventuais leitores, porque tiveram a paciência de ler aquilo que, sem dúvida, quis partilhar, mas que, sobretudo, me deu prazer em investigar e escrever. Ora, este livro que apresento hoje já tinha no meu pensamento há muito tempo, e não era mais do que o sonho de tentar passear nas velas com o peso do seu passado, com a realidade do seu presente e com a esperança no seu futuro. Pois bem, consegui. E hoje passei muitas vezes nas velas sem me dar conta dos cumprimentos dos conterrâneos, mas incluído nos ensinamentos dos antecessores. E este livro pretende ser um périplo pelas ruas e travessas, pelas avenidas e igrejas, pelas fortificações e locais públicos, pelas tendas, oficinas e lojas de comércio, e nesse percurso ver a construção, a destruição e a reconstrução do património de Valença. Um passeio pelo existente, pelas memórias e pelo destruído. Nesse passeio, porque de um deleite se trata, não deixe de levantar o dedo a muitos destruidores do património construído ou da traição de outros, mais antigos ou mais recentes, à memória dos nossos antepassados. Também nele, não deixe de louvar a persistência dos nossos avós em reconstruir aquilo que as tempestades e os abalos teimaram em destruir. Louvo ainda o povo valense, que desde a primeira hora soube fazer, ou as circunstâncias o permitiram que fosse feito, a vila de traçado mais urbano dos Açores. No percurso, sinto o aspecto sombrio, claustral, severo da sua velha, decrépita, mas estática e senhorial grandeza, e a vida austera dos seus patriarcas feudais, assim como dos seus míseros feudatários escravos, de João Duarte de Sousa, como a tal vida bem bonita e alguns fortes que dominavam o mar de que fala durante Rouen. Sinto-a como a principal de todas desta ilha, aonde concorrem povos das mais ilhas, como ainda de reinos estranhos, de que falava a autoridade eclesiástica em 1732, ou na classificação de Elsa Mendonça, uma miniatura de cidade. Sinto, unido à vila, o porto tornado de escala de navios de longo curso e cabotagem, e a atividade que nele exerciam alguns pescadores, mariantes, calafates e mestres de embarcações conhecedores do seu ofício. E vejo, vindo a ele, os criadores de gado tracer as suas redes para abastecimento das armadas e daí levarem a louça, os panos e o azeite, e acolhendo caravelas perseguidas por piratas, ou que se abasteciam de água, carne e biscoitos. Sinto a instalação dos poderes, da matriz e da Casa da Câmara, no local onde hoje existem, um pouco mais tarde, a Misericórdia, na Rua do Espírito Santo, com o seu hospital de mais de 3 séculos e meio, que foi único e tratou milhares de pessoas pobres de toda a ilha, revendo em mais um edifício destruído pela mão do homem, a minha antiga escola e a igreja desaparecida. Sinto os ciclos agrícolas de pastel, da vinha, da laranja ou da vaca, e os ciclos pescatórios, do peixe para consumo próprio, da caça à baleia
e o da pesca de albacora. Vejo o início do comércio de Valense e os seus negociantes, que até parece que os conheci. Gaspar Gonçalves Baleeiro, no século XVI, ou no ocaso de 600, Domingos de Lagos e Manuel Ferreira Madruga, como representantes de duas casas inglesas que mantinham interesses no mercado georgense. Vejo ainda Domingos Fernandes, que pela mesma época fazia importantes negócios na exportação de pastel, ou já no tempo dos espanhóis, sinto a chegada de Álvaro Gonçalves Boto, negociante da Andaluzia, onde estabeleceu comércio, ou no século XVIII, negociante inglês, Hugo Morro. Também vejo os avelares a abandonarem a construção de templos e palacetes e a se dedicarem ao comércio, iniciando transações comerciais com a Inglaterra e a América do Norte e mesmo com o Brasil, quer através de José Severino Avelar, que sustentava engenhos de açúcar no Maranhão e mandava esse género para as velas, quer por Jorge Soares Avelar, com géneros importados dos Estados Unidos da América, seguindo Manuel José de Andrade e Manuel Veloso Armelino. Vejo e sinto no percurso entre o arco e a granja a sua cortina defensiva, os fortes e muralhas e os vários portões que à noite se fechavam, como junto ao auditório revejo nas pedras das suas janelas o artigo Açougue 700 e mais à frente um manecheiro, quem permitiu, gente de fora, a manutenção do Forte Santa Cruz, quando a Câmara das Velas considerava que o Forte não tem em relação à história deste concelho ou desta ilha de São Jorge qualquer atributo de valor que justifique a sua manutenção, destinando que, por motivo de se manter um troço de paredes em ruínas, se entrava o progresso desta vila. Pasmei a ler a ata da Câmara que assim o diz. Com pasmado fico, com o estado de abandono e desprezo, tem sido dado ao monumento dos baleeiros, que junto a tal forte é uma lição de história ao viseia baleeiro desta vila e aos seus autores pescadores, peço embora algumas omissões, quiçá propositadas. Ao mesmo tempo, sinto o areal do mar de baixo chegando ao futuro Largo da Matriz e mais distante a planície das terras do Correia, com as suas antigas quintas, cuja canada do Livramento, ladeada a norte de altas paredes de pedra seca e a direitinha à fonte do morro, tendo apenas por derivações a canada do mar e a da ermida, onde muitas pessoas da vila e arredores pernoitavam enquanto alumiavam a senhora que foi de Pilar e depois do Livramento, enquanto expando a saudade da apanha de gafanhotos e joaninhas, ou ainda, para os mais afoitos, os bicharfões, nome dado ao bicho da batata doce, quer fossem verdes ou matizados, ou nas encostas e arribas do morro, à baga da faia, as babosas ou as alfarrobas. À sua entrada, os antigos campos de trigo, de novidades e de frutas que abasteciam a vila e mais tarde os celeiros, onde os carros de bois vinham trazer o sobrante das suas colheitas, ou mais a miúdade das vezes adquiriu o cereal que lhes faltava, hoje transformado em supermercado, que em desrespeito ao passado, nem uma pedra que aproveitou dos anteriores edifícios. Como vê Carlos Dr. Arturo Goulart, a aventura e desventura do património construído tanto atingiu o sacro de que hoje sabiamente falou como o profano. No local que foi a fonte do morro, fez a sua destruição na última década do século XX sob o beneplácito da Câmara Municipal. E sinto o sussurro da água escorrendo das entranhas de tufo que, segundo Duarte de Sousa, possuía a melhor água que se consumia nas velas até o ano de 1867. Peço embora ser levemente salobra, sendo que ela, por ser muito pouca abundante, fazia com que lá estivessem sempre mais de 100 cântaros à vez, de dia e de noite. Tal descrição é tanto mais grave, porque omissa do primitivo projeto de organização dessa zona. Por sua vez, no percurso, trago à memória as igrejas e ermidas que proliferaram nesta ilha, recordando ao tempo da coreografia açórica, a Casa da Misericórdia com o seu hospital, a matriz e ainda um convento de franciscanos, outro de freiras e 6 ermidas filiais e a particular de Santo André. Na altura,
já haviam desaparecido as ermidas da Conceição, do Espírito Santo e de São Lázaro, e ainda não existindo a das Almas. Enquanto isso, perpassam na memória os testemunhos da solidariedade velense, sentindo a Casa da Misericórdia, a Associação dos Marítimos, a Casa da Roda, o Centenário dos Livros da Cidade, ou mais recente a Associação Militar dos Bombeiros, aproveitando também para imaginar o teatro e o clube velense do século XIX, ou o cine-teatro do nosso tempo, ou ainda o percurso das sedes das sociedades filarmónicas e das atuais sedes desportivas. Mas no passeio pela vila, onde outras lembranças me chegam à memória, trazidas pela vida e pelos tais papéis velhos, o externato e a zaga do ensino, sendo esta vila que teve exames nacionais, na altura que eram apenas privilégio exclusivo das capitais de distrito. E no seu edifício, hoje transformado em cal e lar residencial pertencente à Misericórdia das Velas, revejo a instalação da primeira escola profissional albergada com a Vila Açoriana. E recordo que a escola que lhe sucedeu foi também a primeira das ilhas periféricas a ministrar o chamado curso complementar e também das periféricas foi a única a ter um convento de freiras. E concluo que aos velenses não falta iniciativa, mas carecem de persistência. Neste livro procuro também descrever a vila desde o seu povoamento ao panorama social e ao seu traçado urbano e no fim contribuir para um roteiro da nossa realidade odierna à luz de um pouco da nossa história. Minhas senhoras e meus senhores, escrevi este livro, como os outros, com seriedade e honestidade, pelo que algum eventual erro histórico provém da minha má interpretação de alguns dados, da insuficiência dos mesmos ou do desconhecimento de outros, que com o longo do correr do tempo irão surgindo. Entretanto, é com gosto que verifico que a Vila das Velas já possui um conjunto de monografias, aliás elencadas neste próprio livro, que permitem um estudo mais aprofundado para a sua história. Mais deveriam surgir, sobretudo numa altura em que a apregoada proteção de dados se poderá transformar num veículo de branqueamento e apagamento da história. Faço então um apelo aos mais jovens, para que não se esqueçam de perpetuar a história das suas terras, porque só isso lhes garantirá a existência, já que uma terra sem história é uma terra esquecida até o seu próximo desaparecimento. Mas, seguindo o conselho daquele participante a que me referi no início, faço o apelo extensivo aos participantes nos colóquios apoiados para esta misericórdia, para que, aproveitando alguma investigação já feita ou outra a realizar, apareçam mais trabalhos sobre São Jorge e a Vila das Velas e, por que não, mais algum livro sobre esta vila ou ilha. Muito obrigado.